Pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa aula. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Eu quero falar um pouco com vocês agora de sensores. A gente tem que dar um avanço na parte teórica, né? E eu vou estar abrindo para vocês aqui a apostila que nós adotamos nesse semestre, né, nessa disciplina. Vamos repassar um pouco alguns pontos. Nós tivemos aqui falando tipos de sensores, né? A gente falamos das chaves, né? Que são sensores por contato, né? São sensores por contato. Então, sensores por contato, a gente precisa de ter uma força atuando nessas alavancas, nesses atuadores, com o propósito de enviar ou gerar um pulso elétrico para realizar um comando, seja de proteção de uma máquina ou seja de aviso. Então a gente tem essa limitação desses sensores que vão depender de uma ação, uma força diretamente em contato com esses atuadores. Agora, os sensores indutivos, né, os sensores que a gente fala, sensores por aproximação, que é aqueles que a gente não tem o contato direto, que a gente chama de sensores de proximidade. Vamos imaginar uma condição em que eu tenho a água, né, é o meu elemento de contato em um sensor, aonde que ela não vai exercer a força necessária para atuar uma alavanca, e essa alavanca mudar de contato aberto para fechado e dar uma resposta de saída ao meu comando elétrico. Então eu preciso de utilizar sensores de proximidade. Então, quais são os sensores de proximidade existentes para aplicação e qual a forma de funcionamento desses sensores é que a gente vai abordar na nossa aula de hoje. Então nós temos aqui, olha, um sensor de proximidade é uma chave eletrônica. Então todo sensor de proximidade é uma chave eletrônica semelhante a um fim de curso mecânico, com a vantagem de não possuir nem contatos nem atuadores mecânicos. Nem contato e nem atuadores mecânicos. O sinal de um sensor pode ser usado para habilitar, desabilitar ou controlar o funcionamento de um circuito, dispositivo ou equipamento. Então, os sensores, né, de proximidade é um equipamento eletrônico. Eu vou fazer uma pesquisa aqui para vocês aqui na internet. Se a gente olhar aqui na internet, né, só para vocês terem ideia de imagem, né, de que vem a ser um sensor indutivos, tá? Então, são sensores de proximidade indutivos, são esses tipos de sensores aqui, tá? Eu falo de sensores indutivos, sensores de proximidade. Então, no interior dessa cápsula aqui tem um circuito eletrônico. E esse circuito eletrônico, ele muda. Ele tem a mesma condição de contato aberto e contato fechado, e ele faz essa permuta em conformidade a essas aproximações, que a gente vai ver de cargas que são peças metálicas e peças não metálicas. Então aqui no interior eu tenho um circuito eletrônico e ele vai trabalhar em conformidade à aproximação do material que eu quero fazer o controle do meu processo, né? O que eu quero que seja um elemento de entrada para o acionamento de comando. Então aqui a gente tem a figura 1.86 que mostra esses tipos de sensores. O acionamento de sensores, entretanto, não depende de contato físico, então não existe contato igual tem nos sensores fim de curso, onde uma força vai movimentar aquela alavanca e mudar o estágio de 1 para 0, isso não existe aqui, então não há contato físico. Isso é interessante porque evita, né, a questão de desgaste e de choque mecânico dos equipamentos.
Basta apenas que essas partes se aproximem a uma distância que varia de acordo com o tipo de sensor utilizado. Os sensores de aproximação foram desenvolvidos para atender às especificações de sistemas mais modernos, onde é necessário conciliar alta velocidade e grande confiabilidade nos acionamentos. Então a gente tem que ter confiabilidade. Então quando a gente fala em ter confiabilidade, os sensores de proximidade geralmente nos proporcionam melhor essa característica. Então o primeiro sensor, né, de proximidade, que é o mais comum utilizado, é o sensor indutivo. O sensor indutivo é utilizado para detectar a presença ou deslocamento de objetos metálicos. Então a gente, quando fala em sensor indutivo, eu estou falando em aproximação de peças metálicas. O seu funcionamento é baseado no princípio de variação de indução da indução eletromagnética. Então o que vem a ser esse princípio da indução eletromagnética? Ele atua, né, ele gera aqui uma onda, tá? No momento que aproxima-se uma chapa metálica, essa onda vai gerar uma diferença de tensão. Essa diferença de tensão ela vai proporcionar uma variação, né, e a comutação dos contatos. Depois vocês vão dar uma lida aqui, vocês vão enxergar melhor isso aqui, e daqui a pouco eu vou fazer uma simulação. A utilização dos sensores indutivos possui como vantagens alta durabilidade, baixa manutenção, boa imunidade a influências de ambiente. Oi. Ô Roberto, tudo bem? Boa noite. Bom, boa noite. Então é por isso, lá no serviço lá, mostra aí aquele sensor de novo, faz favor, vou te explicar. Isso aí. Ok. É por isso que... Não, o outro. É a mesma coisa, né? Esses aqui, né? Um desses daí É por isso que lá tinha um que tinha com a luzinha acesa. Isso. Aí eu fui e botei a mão assim na frente dele, a luzinha continuou acesa. Mas como? Aí eu fui, botei a chave na frente, tirei a mão e botei a chave. Aí a luz apagou, então por causa disso que ele... É isso mesmo, é isso. Porque só vai atuar com peça metálica, ok? Isso mesmo, peça metálica, foi isso mesmo. Aí também o rapaz não soube me explicar por quê, entendeu? Isso aconteceu, agora eu tô sabendo. Agora eu já vou explicar para ele. Isso aí, tá vendo? Que bacana. Aí é isso, Roberto. Isso é um sensor indutivo. Então, quando a luz, né, aquele LEDzinho que a gente geralmente fica nessa parte aqui, ele apagou justamente porque atuou. Se ele era um contato normalmente aberto, no momento que você aproximou a parte metálica, ele se tornou fechado. Aí aquele LED ele apaga indicando que ele foi atuado e acende quando ele está à espera de ser atuado. Então fica aceso quando ele não está atuado e quando ele está atuado ele se apaga. Eu tenho uma simulação aqui, ó, que eu acho que a gente vai entender melhor através dela, tá? Então, sensor indutivo. Em máquinas ou dispositivos são frequentemente necessárias a detecção de partes móveis ou objetos, assim como tarefas de contagem, que não possibilitam o uso de chaves fim de curso. Aqui quando fala objetos como tarefas de contagem, é interessante, tá, esses sensores indutivos para controle de velocidade também. Muitas vezes correia transportadores é necessário colocar nos tambores de retorno sensores indutivos para poder medir. Eles vão dando pulsos, né? Eles vão dando pulsos e esses pulsos a gente consegue, em relação ao tempo, eu consigo verificar a velocidade. Então também posso fazer o controle de velocidade usando um sensor indutivo. Um exemplo também, né? Eu quero contar latinhas, né? Um sistema de produção, uma coisa bem simples. Então eu coloco um sensor indutivo, toda vez que passar uma lata metálica, ela vai computar, eu registro ela num sistema de registrador, ou mando isso para o CLP, ele vai mandando a contagem, e começa a fazer a contagem, passou outra, duas, e no final do dia eu tenho a relação
de quantas latas passaram naquele processo, naquela minha linha de produção. Então eu consigo fazer várias performances de controle de processo, né, de comando de processo, utilizando sensores de proximidade, sensores e na questão de partes metálicas, sensor indutivo. Para estes casos, pode ser empregado detectores indutivos. São constituídos de um circuito oscilador de disparo e um circuito amplificador. Deixa eu só reduzir um pouco. Então aqui, pessoal, a gente vai ter, vocês vão observar que aqui é uma bobina, né? A gente tem uma bobina, aqui eu tenho a peça metálica, aqui é o ponto aonde eu vou fazer a energização, então vou aplicar um nível de tensão aqui, então meus sensores indutivos ele é alimentado, aqui é o contato, a gente vê que esse sensor aqui é um contato normalmente aberto, enquanto não há atuação do sensor, esse contato se mantém fechado. Vou dar um play aqui. Então a gente energiza o circuito, gera-se um campo magnético, tá? Gera-se um campo magnético. Quando essa peça aqui ela interagir com esse campo, ele desarma, tá? Então, vou repetir novamente. Então, o que aconteceu? No momento que eu dei o play, meu sistema aqui, ele energizou, eu energizei, gerou um campo magnético aqui, e esse campo magnético, ele vai ficar interagindo, né? Ele gera aqui várias ondas, vocês vão ver que geram várias ondas. Eu tenho essa bobina em que vai comandar esse contato a se fechar. No momento que a peça metálica se aproximar, esse campo metálico esse campo eletromagnético, esse campo elétrico, ele vai gerar uma diferença de potencial. No momento que ele gera essa diferença de potencial, esse meu circuito com esse transistor, ele vai fazer o que, né? E com esse filtro capacitivo, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma diferença de tensão. No momento que ele gerar uma diferença de tensão, o meu sensor indutivo, o contato do sensor indutivo, ele vai mudar de posição, de aberto para fechado. Então, abri novamente. Então, stop, abri novamente. Vocês vão ver que a linha vermelha aqui está energizando o meu circuito, né? A bobina. Novamente, gerou o campo eletromagnético. Então agora está tudo funcionando. Se você vem com uma peça metálica, você vai alterar essa oscilação. Olha. No momento que você alterar essa oscilação, você vai gerar uma diferença de tensão aqui, nessa bobina. No momento que você gerar essa diferença de tensão nessa bobina, os contatos que eram abertos se fecham, os que eram fechados se tornam-se abertos. Então aqui, olha, começou a gerar a gerar a diferença. Vocês vão ver que não tem o contato, não há o contato mecânico com o sensor. Então é a questão de aproximação. Então eu dou o play. Interagiu no último elemento de linha, né, na última linha de contato, né, do meu campo, o meu sensor atua. Então, o funcionamento gera através de uma bobina um campo magnético alternado, um corpo metálico, são produzidos correntes parasistas neste absorvendo a energia do oscilador,
Em virtude disso, a tensão do oscilador cai, então como comentei com vocês, gera uma diferença de tensão, acionando o circuito disparador, que é esse circuito aqui, que emite um sinal posteriormente ao sinal que é amplificado, para compatibilizá-lo com a carga a ser comandada e só reage na presença de metais. Então, os sensores indutivos é essa característica de funcionamento. Então, ele tem N aplicações, são N aplicações que a gente utiliza os sensores indutivos. Naquele protótipo de ponte rolante que nós temos aí no laboratório, a gente tem o sensor indutivo, para vários sensores indutivos que a gente faz a limitação do comando dos carros de translação, de içamento da ponte rolante. Então, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, olha. Catálogo. Sensores indutivos. Então aqui mostra o funcionamento, categoria. Os sensores indutivos. Vamos ver se tem esse videozinho aqui, vai rodar para vocês. Foi o que eu comentei com vocês a respeito aqui, olha. Tá gerando. As garrafas estão passando, tá vendo que tem essa lâmina metálica aqui, olha. Olha lá, ó. Vai acendendo, piscando o LED, olha. Vai piscando o LEDzinho aqui, ó. Esse LED é indicativo que está fazendo, olha, a minha contagem, ó. Tá vendo? Então, é uma forma de eu estar utilizando o sensor indutivo. Vamos ver esse outro vídeo aqui. Só está mostrando a questão de funcionalidade dele e atuando as luzes lá. Vamos ver. Eu quero falar com vocês a respeito de para especificação correta do sensor indutivo. Tem alguns parâmetros que a gente tem que verificar, tá? Que é essa questão essa sensibilidade, que é a questão da distância. Então eu tenho que preocupar com distância. Olha, qual que é a distância de proximidade que eu quero que atua? 10 milímetros, 5 milímetros. E a tensão, tá? De funcionamento desse sensor indutivo. Desses sensores indutivos. Então a gente tem os sensores indutivos, né? Que a gente fala os tipos de ligação deles. Sensor indutivo aqui, olha, a 3 fios, tá? Quando eu tenho um sensor indutivo, aqui acho que vai ser mais legal. Sensores indutivos aqui, a 3 fios, né? Eu ligo a polaridade aqui, né? Negativa, positiva, e aqui é minha resistência à carga. Então tem várias configurações de ligação do sensor, seja ele a 3 fios, a 4 fios ou a 2 fios. Todo o catálogo do fabricante ele verifica essa condição de ligação. Então você consegue achar os sensores a 3, a 4 e a 2 fios. Sensores indutivos a 2 fios. Que é a forma mais simples de se ligar, tá vendo? Eu tenho apenas 2 caminhos aqui, olha, onde que eu vou ligar o positivo e o meu negativo. Então eu tenho ele a 2, 3 e a 4 fios. Mas isso não altera
com relação à funcionalidade. A função é a mesma. Só para vocês terem ideia de que pode, né, acontecer no momento de instalação de um sensor, vocês se depararem com sensores de 2, 3, 4 fios, vem na parte dele aqui, olha, tem um selo que explica a forma de ligação. E na especificação, né, você vai ter que determinar a distância, né? Qual que é a distância de sensibilidade. Tá vendo aqui, corpo curto, 4, aqui ó, distância sensora, tá vendo, ó, 4 milímetros. Então isso aqui que você tem que preocupar na hora que vai especificar, 4 milímetros, então, ou seja, 4 milímetros já vai ser o suficiente para fazer a atuação desse sensor, a distância, né? E o nível de tensão, no caso aqui de 90 a 250, que é a tensão desse sensor, mas eu tenho sensores indutivos que vai funcionar para tensão também contínua, sensores indutivos para corrente contínua, que também é o mais aplicado. Voltando aqui na nossa apostila, nós vamos falar agora dos sensores capacitivos, né? Então, quem são sensores capacitivos? Eles são muito semelhantes à funcionalidade dos sensores indutivos, só que os sensores capacitivos, eles não são utilizados para detectar materiais metálicos, tá? E sim não metálicos, como plásticos, vidros, líquidos. Então, se eu quero, por exemplo, realizar uma detecção de materiais que não são metálicos, eu vou estar utilizando sensores capacitivos. Então, sensores capacitivos eu não uso para detecção de materiais que sejam metálicos. Esse é o princípio. Eles têm as mesmas características dos sensores indutivos e até parece, né, com eles. Se a gente vem aqui e pesquisa joga a imagem aqui no Google, sensor capacitivo, a característica, né, é semelhante. Olha. São sensores capacitivos. O LEDzinho, a mesma situação. Eu tenho 2, 3, 4 fios. A única coisa que vai acontecer é que ele não detecta metal. Eu não vou detectar metal com ele. Eu não vou detectar metal. Deixa eu abrir aqui a simulação que eu tenho aqui o sensor capacitivo. Então, sensor capacitivo. Os sensores capacitivos têm a forma de atuação semelhante aos sensores indutores, como eu havia dito. Possuem um oscilador que nos tipos usuais não oscilam permanentemente, como nos sensores indutivos. O seu funcionamento, de princípio, é a alteração do dielétrico. Então, o que é essa alteração do dielétrico, pessoal? A gente sabe que os capacitores eles são feitos por placas de materiais que tem uma certa variação dielétrica conforme essas chapas, né, e essas variações de campo elas são produzidas. Então o capacitor ele tem uma facilidade de estar armazenando tensão elétrica, né? Ele armazena tensão elétrica. Então essas armaduras, né, de um capacitor que possui ao aproximar um corpo em área em que o sensor for atuado, ele aumenta essa capacitância ou diminui, de acordo com a distância entre o objeto e a superfície ativa do sensor. Se a distância diminui até certo valor, começam a ocorrer oscilações. Essa oscilação atua sobre um disparador que envia um sinal amplificador. Então, o princípio de funcionamento é o mesmo para o sensor indutivo. Mesmo que não sejam metálicos, podem igualmente detectar líquidos granulados e que são sujeitos a perturbação, tais como poeiras e cavacos. Então, o que quer dizer disso aqui? Olha, se eu utilizo um sensor desse para medição de nível, nesse exemplo aqui é um tanque, tá? Eu vou dar um play. Eu tenho aqui os sensores, tá? Olha só, acoplado aqui em suporte. Esse tanque ele vai encher e eu estou fazendo medição de nível através dessa interação de capacitores. No momento que
essas linhas, né, de campo se completam, esse meu sensor capacitivo ele vai atuar. Então eu estou conseguindo fazer medição de nível, consigo fazer medição de nível através de quem? Da variação dielétrica do meu capacitor. Vocês vão observar que todo o circuito, olha, a partir desse ponto é idêntico ao sensor indutivo. Eu tenho uma bobina, porém essa bobina aqui ela não vai interagir com o material, ela não é a responsável de gerar o campo, né, eletromagnético. Quem vai gerar esse campo eletromagnético aqui, que é esse campo dielétrico, vai ser justamente quem? O meu capacitor. Ela simplesmente vai detectar essa diferença, né, essa atuação de campo, essa diferença de tensão, e fazer com que essa bobina também enxergue essa variação de tensão e acione a comutação do contato. Então vou dar o play novamente. Então a gente teve a energização, a linha vermelha aqui vai acionar essa bomba, então essa bomba vai entrar em operação. O meu sensor capacitivo está dando essa condição, né, dessa bomba entrar em operação e bombear essa água, porque o contato aqui está fechado, então a bomba está em funcionamento, o sensor não detectou o nível máximo. Vocês vão observar que quando o sensor detectar o meu nível máximo, essas linhas de campo dielétrico ela já vai ter, né, se completado. Então eu tenho aqui, olha, a variação chegou no meu nível, a parte do circuito funciona e desarma o sistema de bombeamento. Então eu posso estar utilizando esse tipo de sensores para medição de nível. Vocês estão tendo aula de instrumentação, eu acredito que vocês já devem ter visto vários sensores de medição de nível. E um deles é o capacitivo. Há uma recomendação, né, desses sensores, da utilização dos sensores capacitivos, que é justamente a questão de intempéries do meu próprio processo, que pode vir a criar uma crosta de poeira ou criar alguma obstrução no elemento sensor que não vai fazer com que ele enxergue essa variação de campo, tá? Então é importante, no momento de escolha do instrumento, da instrumentação que for ser utilizado, observar as características de processo e de ambiente que essa instrumentação vai ser inserida. Mas eu não vou entrar nessa parte, que isso aí é aula de instrumentação. Vamos pensar só no aspecto de funcionalidade, de conhecer o sensor capacitivo. Então o sensor capacitivo ele não vai atuar em elementos metálicos, ele vai ser utilizado justamente em elementos não metálicos. Imagina só se a gente tivesse que fazer uma medição de nível através de elemento mecânico, né? Que fosse os sensores de fim de curso. Eu teria que criar um dispositivo mecânico, né? Como fosse um pêndulo aqui, talvez com uma boia, para poder fazer esse tipo de controle. Então é interessante que os sensores indutivos a gente é capaz de otimizar mais esse processo. Pessoal, que querem perguntar, fiquem à vontade. Pode interromper, tá? Quando eu estou no modo de apresentação de tela, eu não consigo ver o chat que a gente tem aqui no Sheetsmith. Mas quem quiser interromper por áudio e perguntar, fique à vontade. Essa aula vai ficar gravada, Gili? Vai ficar gravada. Então vou dar sequência aqui. Os sensores capacitivos são menos utilizados que os indutivos. Então provavelmente vocês devem ter visto poucos sensores capacitivos. Eu praticamente não vejo isso, o sensor capacitivo em aplicação, porque no momento que eu tenho que fazer atuações de elementos
eu não posso pegar metálico, eu tenho outros sensores, né, dentro de processos, né, outros sensores que vai me dar uma confiabilidade maior do que os sensores capacitivos. Então, às vezes, praticamente a gente não utiliza sensor, a aplicação de sensores capacitivos é bem menor que sensores indutivos. São utilizados na medição de pequenas pressões diferenciais ou na medição de nível de líquido de um tanque, né? Foi o exemplo que a gente deu aí na simulação. Simbologias, né? O símbolo. Sensores ópticos, né? O que são sensores ópticos? Sensores ópticos são aqueles que a gente chama de sensores infravermelho, que a gente gosta de chamá-lo, né, como infravermelho. Então, qual que é o funcionamento deles, né? São sensores que a gente chama de refletivos também. Sensores ópticos detectam a aproximação de qualquer tipo de objeto, desde que este não seja transparente. Então, esse objeto tem que ser opaco, ele não pode ser transparente, ou seja, que a luz passe por ele. A distância de detecção normalmente varia de 0 a 100 milímetros, então, ou seja, não precisa de ter o contato, né, da peça, então ele é a distância. Dependendo da luminosidade do ambiente, normalmente os sensores ópticos são construídos em dois processos distintos, sendo um emissor de luz e outro receptor. Quando o objeto se coloca entre os dois, interrompendo a propagação da luz entre eles, um sinal de saída então é enviado ao circuito elétrico de comando. Outro tipo de sensor de proximidade óptica muito usado na automação industrial é o tipo reflexivo, o qual o emissor e receptor da luz são montados em um único corpo, o que reduz o espaço e facilita a montagem entre as partes móveis dos equipamentos industriais. A distância de detecção, entretanto, é menor, considerando que a luz transmitida pelo emissor deve refletir o material, detectando e penetrar no receptor, que emitirá um dielétrico de saída. Ô Girei, Diga. tem como você explicar aí a vantagem e desvantagem dos dois, tanto deste de plástico como de metal, não? Então, na verdade, a vantagem, né, dos sensores, da aplicação dos sensores capacitivos e indutivos, elas são iguais, tá? Qual que é a vantagem de se utilizar? A gente tem aqui, ó, alta durabilidade, baixa manutenção, boa imunidade às influências de ambiente que ele está instalado e alta sensibilidade. Isso daqui é o que leva em consideração a aplicação dos sensores indutivos. Agora, quando eu preciso, Roberto, de uma chave mecânica em que ela tem que receber um impacto para poder comutar um sinal, aí ela já não é interessante. Um exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, ponte rolante. O movimento de translação de ponte rolante, geralmente eu coloco sensores de fim de curso. Eu gero um sensor de fim de curso. Alô? Acho que o pessoal está falando ao fundo aí, mas não é comigo não. Então, a vantagem, né? As vantagens são essas. Agora, a desvantagem é isso. Se você no momento precisar de ter um impacto, né, um contato mecânico, ele não vai te atender. Tá? Ele não lhe atenderá. Aí você tem que usar um sensor que tem essa característica. Os indutivos, aí já é questão de funcionalidade, vai trabalhar com metálico, e os capacitivos não trabalham com parte metálica. Isso aí eu preciso suspeitar. Então, o funcionamento dos sensores ópticos. Então, vai estudar.
Pessoal, tem gente com o áudio aberto aí. Desliga fazendo barulho. Levanta essa caixinha de peito de seu podre aí, eu jogando piada pra esse toque. Fala não, estão atrapalhando na aula aí. Esse é um bagunceiro aí, viu? Pessoal, sensores de proximidade tipo ópticos, tá? Vocês vão observar aqui. Eu estou mandando uma luz. No momento que essa luz sofre uma refração, ela muda, né? Desliga no circuito. Por que você tá pegando carregador? Você carregou isso o dia inteiro, Matheus. Ele usou o dia inteiro carregando. Tirar foto de quê? Da atividade do gabarito. Deixa eu botar aqui. Eu tô mandando você tirar alguma foto aqui. Eu não te mandei você pegar e corrigir lá. Corrigir se tá errada e pegar se você acertou e me mandar as respostas que você acertou, não? Tá atrapalhando a aula de pessoal. Não, redondo. Você tá com... Meu Deus do céu. Não vai te marcar? Você manda a resposta 1, eu acertei. Eu marquei tal. Resposta 2, eu acertei. Pessoal, vamos desligar o microfone por favor. Tem gente com o microfone aberto aí, o pessoal tá brigando aí no fundo aí, ó. Então lá, sensores ópticos reflexivos. O emissor e o receptor se encontram em um mesmo invólucro. A luz gerada no emissor reflete de forma difusa entre o objeto a ser sensoriado, de tal forma que uma parcela dessa luz retorne ao sensor atingindo o receptor. Os sensores ópticos deste tipo de detecção não atingem grandes distâncias de até 360 milímetros, em função que a reflexão difusa, apenas uma pequena parcela da luz é refletida em direção ao receptor. A luz é refletida depende de algumas características do objeto, como a cor e acabamento da superfície. Dessa forma, objetos escuros, pequenos ou superfícies altamente rugosas podem não ser detectados. Então, é a característica, né, de que a peça que vai sofrer essa refração, ela não seja uma peça lisa e que não seja uma peça translúcida. Essa aqui é a aplicação desse sensor. Se a gente observar aqui, a gente tem a emissão, né, de luz. Então eu tenho a emissão de luz. Eu tenho um fototransistor, que é como se fosse uma fotocélula, tá? Então eu vou mandar um feixe de luz. Esse feixe de luz ele vai sofrer uma refração, uma direção, né, uma mudança de direção, e vai pegar esse sensor. Quando isso ocorrer, o meu contato aqui e a minha chave muda. Então a seta amarela indica ocorreu, né? O raio, o feixe de luz entrou em contato com a peça, acionou o sensor fotoelétrico e o circuito agora modifica para o estado de aberto a peça usinada, né? Que no caso que está projetando uma fresa, ela volta ao lugar de acionamento. Vamos só, gente, são sensores fotoelétricos. Aqui já vai falar do encoder. Não vou falar do encoder agora não. Só para a gente poder tirar mais uma dúvida aqui, ó. Sensores, vou colocar aqui. Sensor anticolisão. Esse sensor anticolisão, eu quero mostrar para vocês que ele funciona geralmente com o mesmo princípio, né, de refração de luz. Vou ver se eu tenho
por vídeo aqui, eu acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Vamos ver se acha aqui. Dynax-BC é um sistema anti-colisão para pontes rolantes que trabalham com caminhos de rolamentos em diferentes níveis. Nos ambientes industriais, onde há pontes rolantes e pórticos trabalhando em diferentes níveis, é muito elevada a possibilidade de colisão entre pontes rolantes. O sistema anticolisão Dynax-BC resolve este problema forçando as pontes rolantes a interromper seu movimento antes que a colisão ocorra. O sistema percebe os movimentos dos 3 eixos principais e, deste modo, enxerga todos os obstáculos que serão evitados de modo preciso. Os cálculos dinâmicos das posições dos obstáculos 3D são enviados em tempo real via wireless, permitindo ao sistema estar preparado para intervenção imediata para evitar uma iminente colisão antes mesmo desta eventual colisão se tornar iminente. Uma vez que não há mais risco de colisões, o operador da ponte rolante pode executar as operações de modo normal, concentrando-se apenas na função operacional, melhorando a sua produtividade, isentando-se da constante observação e cuidado com colisões, já que não há mais risco delas ocorrerem. Para se conseguir isto, cada ponte rolante incorpora sensores que determinam a posição de translação da ponte, a posição de translação do carro e a altura do guincho. Cálculos dinâmicos em tempo real são transmitidos de forma wireless, permitindo o intercâmbio de informações entre todas as pontes rolantes. Todos os elementos convergem para a unidade de controles do DynCalc, desenvolvida pela IED Electronics. Pessoal, aqui é só, eu achei que ia mostrar nesse vídeo aqui a questão do sensor, mas o sistema anticolisão, então a gente gera ali existe ele através de refração ou interação de um campo eletromagnético, e com isso evita, né, com que essa movimentação, né, às vezes a gente tem várias pontes em vários níveis, com que haja essa colisão. Eu vou ver se eu acho aqui sensores infravermelho. Aí vai falar de casa, eu quero falar de indústria. Esse sensor reflexivo é capaz de detectar algum objeto à sua frente. Ele pode detectar até 80 centímetros de distância. E o funcionamento dele é digital, de fácil ligação no Arduino e a programação também muito simples. Nesse vídeo eu vou te explicar como ele funciona e como programar. Vem comigo! Meu nome é Flávio e este é mais um vídeo da série Módulos para Arduino. E eu queria agradecer de novo a Arducore. Eles mandaram este sensor para que a gente teste e mostre para você como funciona. Se você quiser, você encontra esse sensor lá no site deles, www.arducore.com.br. E falando sobre ele, veja que a conexão é muito simples. Pode ter aqui só um pouquinho de quebra-cabeça na cor dos fios. Nós temos um fio azul, um marrom e um preto. Esse preto normalmente é um fio e tem um alcance de detecção até 80 centímetros. Feitas então as conexões, veja que eu estou ligando no 5 volts o fio marrom, estou ligando o fio azul
no GND e o fio preto está ligado na porta. Pessoal, isso não interessa muita gente não. Pessoal, vocês querem tirar alguma dúvida da aplicação desses 3 sensores? Ficou algo que vocês querem que acrescente? A gente olhar nossa apostila aqui, nós estamos praticamente concluindo a parte teórica de comandos elétricos, tá? Praticamente aqui a gente finaliza a parte de comandos elétricos, aí fala um pouco de bornes. Eu quero passar para vocês ainda, ver se eu consigo passar ainda hoje, mandar para vocês via WhatsApp o nosso trabalho, né, os trabalhos que a gente foi comentando na aula passada. E da parte teórica, praticamente a gente está concluindo. O que a gente tem que desenvolver mesmo são os comandos, né? A lógica de comando, eu acho que a gente ainda tem que perder não, né? A gente tem que aproveitar esses tempos, essas últimas semanas agora que a gente vai ter de aula, que eu acredito que são mais 4 semanas de aula que nós vamos ter para encerrar esse período, essa disciplina, a gente conseguir criar uma performance melhor na elaboração de comandos elétricos. Eu acho que é o meu objetivo com vocês agora até o final do semestre, final dessa etapa. Eu vou encaminhar para vocês o trabalho e qualquer dúvida vocês me perguntem, tá bom? Beleza? Pessoal, então boa noite então para vocês. Espero que a gente tenha esclarecido apresentado, né, os sensores indutivos e capacitivos, os reflexivos, e tenha ficado de forma clara. Obrigado para vocês aí. Boa noite, Zé. Boa noite.